O futebol é um dos esportes mais populares do mundo e, consequentemente, atrai muitas pessoas. Mas com o passar do tempo, essa paixão superou fronteiras, seja da cidade, país e até continente. O consultor e professor de gestão e marketing esportivo João Henrique Areias explica o motivo de ter cada vez mais esse tipo de torcedor. O aumento de torcedores, de fora, que torcem para clubes de fora do estado e fora do país, se dá pela ampla divulgação dos campeonatos, dos principais campeonatos do mundo aqui para o Brasil. Mas existe uma outra coisa também, tão forte ou mais forte, que são os games. A indústria do game hoje é maior do que a indústria do cinema e da música juntos. Então, retrata quase que fielmente um jogo de futebol mesmo, com jogadores, enfim, com os ídolos da garotada. Eu lembro que quando eu era criança eu sempre joguei jogos de futebol e eu lembro até, acho que era do PES, algum PES muito antigo, tinha o Liverpool não era nem licenciado, era o nome lá da região, o Mr. E eu gostava muito de jogar com o time, com o Gerra, com o Xabi Alonso, com o Fernando Torres, com o Babel, com o Kut, com o Rizzi, Carreguerague, Mascherano. E foi surgindo essa paixão, só que eu era muito novo. Aí conforme eu fui envelhecendo, fui entendendo mais, eu fui me apaixonando pelo clube, pela cidade, pela história do clube, por tudo. E hoje é isso aí, minha paixão, junto com o Vasco, é meu grande amor no esporte. A paixão por um clube de futebol começa de diversas maneiras. Com a facilidade para acompanhar as equipes e assistir aos jogos, independente do lugar, o número de torcedores de fora do estado e do país aumentou. Mesmo morando no Rio de Janeiro, Gabriel torce para um clube da Inglaterra. Hoje, as gestões ruins e o baixo nível técnico são alguns dos motivos para isso ocorrer. Isso eu acho que tem muito a ver com o nosso futebol brasileiro. A gente é uma seleção pentacampeã mundial, mas o nosso futebol ainda é muito abaixo do que a gente vê no resto do mundo. O Vasco está numa fase, desde que eu nasci, desastrosa, e eu encontrei em outro lugar. Mesmo esse outro lugar também não vivendo seus melhores dias de glória, apesar de ter voltado agora, eu encontrei no Liverpool coisas que estão ligadas comigo. É um clube de uma região da Inglaterra que pautas sociais são muito importantes, é um clube com uma história gigantesca, com vários títulos, vários ídolos, e isso tudo ajudou. O problema da gestão, eu vou até ser um pouco mais longo aqui, porque além do marketing, eu trabalhei muito com a questão da gestão e vi um modelo de gestão vencedor acontecer no ano 2000 em Madrid. Eu morava lá, o Sávio, meu cliente, eu conhecia bem os dirigentes do Real Madrid, e o Florentino Pérez mudou o modelo de gestão do Real Madrid sem transformar o Real Madrid numa empresa. O Real Madrid até hoje é uma associação sem fins lucrativos, como são a maioria dos clubes brasileiros, a grande maioria. E lá ele implantou um modelo de gestão profissional, com transparência, e o Real Madrid passou a ser uma referência, O Barcelona veio atrás do Real Madrid, enfim. E aqui no Brasil, o que é que acontece? O modelo de gestão ainda é muito, muito ultrapassado. Até os anos 70, funcionou muito bem, porque de um lado você tinha os dirigentes amadores, políticos, como até hoje existe, que se elege, basta você ser sócio proprietário de um clube e se eleger presidente desse clube, por 3 anos, sem conhecer nada de administração esportiva. Com a ajuda da internet, hoje há diversas maneiras de ver notícias e até assistir às partidas. Mesmo com pouco espaço na mídia no Brasil, Glauber consegue acompanhar o Atlético Bilbao, um clube da região básica que joga o Campeonato Espanhol. No início, como as televisões aqui só passavam o jogo de Real Madrid, basicamente Real Madrid e Barcelona, esses jogos eu conseguia ver pela TV. A partir dos anos 2000, que a internet foi introduzida, eu ainda tinha dificuldade de acessar os sites lá da Espanha e tal. Até que eu descobri uma rádio de Bilbao, a Rádio Popular, e comecei a ouvir os jogos pela Rádio Popular, Tem as narrações históricas do narrador lá, Iragora, que ele, a cada gol que o Atlético Bilbao fazia, ele gritava Bacalhau, 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 Bacalhau,
Hoje em dia, basicamente, a gente consegue encontrar todos os jogos do clube na televisão. E os jogos que eu não consigo entrar, os jogos que não passam na televisão aberta, eu assisto pelo site de aposta do Bet365, que transmite os jogos ali. Então, basicamente, eu não perco o jogo. Vale lembrar que não são todos que conseguem acompanhar os jogos na televisão. Ainda mais quando você torce para um time de fora do estado, onde tem forte domínio do futebol carioca. Carlos Gomes é torcedor do Corinthians. Ele chegou no Rio de Janeiro em 2013 e conta a dificuldade para assistir aos jogos na TV. Quando tem jogo do Corinthians aqui no Rio, cara, eu faço uma peregrinação mesmo, para ir no barzinho no outro, para ver onde está passando, onde não está. Eu já tenho até alguns conhecidos, tipo assim, poxa, tal dia vai ter jogo do Corinthians, tal hora, eu posso vir aqui ver? Aí, rapaz, tem que ver se tem algum carioca jogando, porque assim, aqui no Rio sempre a prioridade é para os cariocas, né? Assim, os paulistas, só se não tiver nenhum outro passando, né? Não tiver nenhum jogo de um carioca, nenhum outro, eles passam, mas é bem difícil para acompanhar na TV. É assim, é meio que jogado para escanteio mesmo, então é bem difícil você querer acompanhar um jogo aqui do time paulista, sendo que você está no Rio de Janeiro, né? Então é bem difícil. Também existem aqueles brasileiros que não moram no país. Segundo os dados do Itamaraty em 2020, são 4.200.000 pessoas residindo no exterior. E como elas fazem para acompanhar os times do Brasil? O jornalista Igor Lopes, hoje vivendo em Portugal, responde essa pergunta. Os brasileiros acompanham seus times através da internet. Aqueles que gostam um pouco mais de futebol acompanham diariamente as notícias dos clubes. E nos dias de jogos, costumam acompanhar por canais streaming, né? Canais que estão mostrando os jogos de futebol pela internet, e também acompanham por canais a cabo aqui de Portugal, a Sport TV, o Eleven, a ESPN mostra alguns jogos também, mas tem muita relevância também os canais no YouTube dos clubes brasileiros, né? Hoje em dia já tem muito clube no Brasil que tem um próprio canal no YouTube, um próprio canal numa rede social, então as pessoas acabam acompanhando ali online, né, as partidas de futebol, e quando era possível acompanham depois o resultado, a narrativa do jogo através dos sites especializados em esporte. Porém, o futebol sul-americano não é tão atrativo quanto se pensa. Muito pela qualidade do espetáculo, né? Aqui, como nós temos um calendário complicado, né, que obriga os times a jogarem 2 vezes por semana, quase que a temporada inteira, jogando mais partidas que um clube europeu, né? Enquanto lá se joga 50, 60 partidas no máximo, aqui se chega a 80 partidas, né? Então isso faz com que muito jogo, distâncias grandes, pouco treinamento, a qualidade cai. Então é melhor você ver um espetáculo, um bom futebol fora do Brasil, né? Onde são mais organizados, enfim, as coisas acontecem com mais presteza, né? E bom atendimento ao público. Na verdade, a gente ouve muitos comentários que o futebol brasileiro parece uma coisa, mas quando eles portugueses acompanham o campeonato brasileiro, o Brasileirão, eles dizem até que acham tecnicamente um campeonato fraco se comparado com campeonatos nacionais da Alemanha, da França, da Inglaterra, da Espanha, por exemplo. Obviamente que no Brasil a gente dá grande relevância para os clubes que são as grandes potências de futebol mundial que participam da Champions League. Agora, aqui em Portugal são muito falados os clubes brasileiros, né, com maior projeção, como o Corinthians, como o Flamengo, como também o Boca Juniors, enfim, clubes da América do Sul que tem, nos últimos anos, ganhado alguma relevância ou conquistado maior atenção por parte do público. Os motivos para torcer para um time são diferentes. A paixão pode vir de uma tradição familiar, os títulos, a representatividade cultural e até mesmo jogando videogame. Apesar da popularidade atrair bastante torcedores, as pautas sociais e a sensação de pertencimento também são importantes. Eu acredito que a forma como eu vejo o futebol é uma identificação total entre jogadores e torcedores. E como é que eu vou ter essa identificação com uma coisa que está tão distante de mim? É algo complicado, né? Mas é pela forma como o futebol é visto naquela localidade, naquela região, me faz identificar com aquele clube.
eu vejo as pessoas totalmente identificadas, os torcedores e os jogadores totalmente identificados com o clube. É um clube que não só tem essa identificação com o povo, como também tem certas coisas que você não se vê em outros clubes. Por exemplo, o Atlético de Bilbao é um clube que tem clube de leitura. O clube do mundo que você vai ver essa relação com o social. Você não vê isso na maioria dos clubes. A história do Liverpool, o que o Liverpool representa para a cidade de Liverpool, na história da Inglaterra, na história do futebol, são valores que na minha vida que eu compartilho, que são luta de classe. A cidade de Liverpool sofre até hoje com piadas, então sempre teve essa rivalidade com Manchester. E a nossa cidade, né? A cidade de Liverpool é uma cidade muito periférica comparado com o resto da Inglaterra. E é isso, cara. Também, se você for ver as atitudes que o Gerrard teve como capitão, as atitudes que o Agger teve como capitão, que o Carragher, que o Henderson tem agora, as ações sociais que ele faz, o apoio a causas sociais como a homofobia, ele sempre se posiciona, ele sempre bota a abraçadeira, ele sempre faz texto sobre esses temas. Então, eu me sinto muito, muito pertencente, porque são valores que eu compartilho, e o jeito que eu acho para poder matar a saudade, poder viver o dia a dia do clube, eu tento me informar, ler jornal sobre a cidade. Eu já tenho jornais que eu acesso com frequência e eu leio sobre a cidade para poder saber o que eles estão passando, o que está acontecendo, quais são as causas políticas da região, porque isso dá, como eu moro longe, eu sei que vai ter um jogo, eu não vou estar lá tão cedo, só quando eu viajar. É um jeito que eu consigo de não só fazer parte do Liverpool, mas fazer parte de tudo que roda o Liverpool. Porque tem vezes que o estádio está mais vazio. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu. Geralmente isso tem a ver com política ou tem a ver com a situação econômica da cidade. Mas sabe aquela coisa que a gente está que você não manda no coração? Então, assim, meu coração é corintiano, eu não consigo mudar isso, sabe? Eu já tentei curtir alguns outros times. Aqui no Rio mesmo eu acompanho, tipo o Fluminense, o próprio Botafogo, o Vasco. Mas, sabe, eu não tenho aquele amor por ele, sabe? O meu amor é Corinthians, mesmo sendo de outro estado. Então, assim, é uma coisa que ela é inerente, né, a mim, então não tenho como mudar. E cada dia que passa eu sou mais apaixonado pelo Corinthians, então é isso daí. Apesar da distância, não há como medir o sentimento de um torcedor. Independente do que o atraiu para o clube, não existe amor mais fiel que pelo seu time de coração. Aliás, a paixão pelo clube não tem limites, ela supera fronteiras. Oh